Isso. Amém. Deixa agora eu transmitir a minha tela. Tá todo mundo vendo? Amém. Sim, Quem é esse sim aí? Letícia. A Letícia que não. Vai falar que não tomou banho e tá gravando. Ai, Letícia, já era. Gente, vamos lá. O que a Marina separou, né, dos temas que nós temos falado, a Marina, tudo que ela tem ministrado, o Ricardo. Tem agora a matéria que eu vou passar. A próxima tem a pastora Amanda, né, Marina? Então, assim, todos nós, né, recebemos aí uma incumbência e eu fiquei com essa parte de falar sobre a liderança, sobre a arte de liderar, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre algo que precisamos lembrar e ter, que é a preparação de cada ministro, a preparação de cada um de nós. E gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 10, é onde vai se basear essa parte, essa é a primeira parte. Hebreus 10, do versículo 19 até o versículo 22. Alguém com uma voz bem bonita, bem forte, sem gripe. Brincadeira. Pode ler para mim? Só para contar com a participação de vocês, Hebreus 10, do 19 ao 22. Pode Posso ser? ler? Ah, pode ler, pode ler. Pode, Kátia? Pode ir, manda ver. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém. Confiança para entrar no Santo dos Santos. É, Nós temos ouvido na aula passada, né, sobre quais são os objetivos dessa aula, né, que são ensinar a vocês fundamentos, né, da adoração e também qual é o estilo de adoração, como é o modelo que nós da Igreja Batista do Novo Testamento seguimos. Mas existe um padrão que é prático para todos, né? Então, assim, nas aulas passadas nós vimos aprendendo sobre princípios estabelecidos, a origem da música, como que foi inserida a música na igreja, quais são a forma, o formato de adoração que Deus aceita e o objetivo de levar a congregação a um lugar de adoração. Então, a Marina falou algo que eu anotei sobre o objetivo do Ministério de Música: criar uma atmosfera de louvor e adoração, trazer o entendimento a todos. E foi muito interessante ela citar que, às vezes, mesmo que você já conheça a igreja que você ministra, todos os fins de semana ou todos os dias que tem culto, você já sabe quem é o irmãozinho A, o irmãozinho B, você já conhece as pessoas que congregam a sua igreja, mas se um dia chegar alguém que é visitante, né? E esse visitante pode ser alguém de uma igreja tradicional, ou de uma igreja, de uma comunidade, ou pode ser uma pessoa não crente. Você precisa saber como direcionar essa pessoa à adoração, né? Eu tive a experiência de um amigo que ele foi numa igreja e aí ele falou assim: vocês falam coisas que eu não consigo entender, né? A gente tem um dialeto que ele não conseguia entender. Então ele ficou um pouquinho frustrado. Eu senti que ele estava frustrado falando aquilo para mim. Ele falou assim: vocês trocam expressões, né? É como se fosse uma outra palavra, um outro linguajar.
E ele falou, eu não conseguia entender. Então ele falava assim, dê um brado. E ele falava, o que que é brado? Né? Celebre. O que que é celebre? Olha o manto. O que que é manto? Então, nós, cristãos, temos às vezes um costume de usar linguajar para ministrar a igreja que às vezes algumas pessoas podem não entender. E nós, como ministros, nós precisamos ter essa sensibilidade, onde a gente precisa trazer entendimento para todos. Todo mundo precisa entender o que você está pedindo, para onde você está indo, quais são as ações e atitudes que você precisa que a igreja tome. Então, assim, às vezes essa pessoa não sabe como se comportar. Então, é a sua hora de falar, irmãos, na presença do Senhor, nos coloquemos de pé. Levante suas mãos para prestar ao Senhor adoração, coloque tua mente, teu coração, ou seja, você vai trazendo entendimento e seja para a igreja ou para qualquer pessoa, é como se fosse uma tradução mesmo. Para qualquer pessoa, ela vai entender e ela vai ser direcionada junto com crente, não crente, né, cristão velho de igreja, cristãos recentes, eles vão conseguir ser direcionados nessa caminhada de adoração. E um terceiro passo que ela disse é ampliar a consciência da igreja sobre este lugar, sobre este momento de adoração. Uma das perguntas que ela fez é: qual é a importância, né, do ministério de louvor? E eu já tive experiências, eu acredito que a Marina também já teve, experiências onde chegamos em lugares e existia pastores que falavam assim: ah, enquanto o pregador não chega, vamos cantando aí uma canção, vai cantando, né? Ou então, às vezes, para chamar um irmão, a próxima apresentação é a irmã Joaninha vai dar um testemunho. Enquanto a irmã Joaninha tá vindo lá do fundo da igreja até a nave da igreja, até o altar, vai se cantando uma canção. Quem já viu isso, né? A gente, são costumes ou são entendimentos, mas a gente precisa entender que a música, ela não é para preencher espaço. E ela não é para ficar sendo cantada é como se fosse um comercial de TV, né? Então, enquanto não começa a programação oficial, vai colocando música, e aí daqui a pouco você vê o ministro já fazendo malabarismo, fazendo animação de palco, porque você está querendo preencher um espaço que ninguém sabe por que ficou em branco ali, aí você fala, então canta, né? Ficou um espaço em branco, você fala, canta. E é um erro a gente pensar dessa forma, porque há uma grande importância e um poder que nós vamos ver aqui mais para frente. Há um poder quando a igreja, a congregação canta uniformemente, com entendimento. Então, o momento de louvor, ele não é um momento de preencher tempo enquanto o pastor não chegou, a gente não. Então, a nossa cabeça precisa ser liberta desses pensamentos e desses costumes, né, desses rituais. Então, quando nós lemos aqui em Hebreus 10, que fala que nós temos agora um livre acesso para entrar num lugar chamado Santo dos Santos, o lugar da revelação da presença do Senhor. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês princípios práticos para a gente poder acessar o lugar da revelação. Deixa eu só mudar aqui, que eu não estou vendo a Marina. Aqui. Então vamos lá. Se você leu Êxodo 25, você vai lá entender sobre a apresentação do tabernáculo, o formato que Deus direcionou para que assim fosse feito o culto ou o ritual para chegar à presença dele. E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Se você é ministro, músico, levita, ama a música na igreja, qualquer coisa relacionada à música e ao momento de adoração na igreja, se você não leu Êxodo 25, que fala sobre
como o Senhor deu instruções para esse tempo, esse momento de sacrificar. Se você não leu Crônicas, que é quando Davi institui os turnos e líderes para trabalhar no ministério, vai ficar difícil entender que você realmente é do departamento de música. É como se você fosse ser um motorista sem habilitação. Quando você vai fazer a prova de habilitação, você vai tirar o CNH, né? Você passa por uma prova e lá você vai ter que estudar sobre placas e tem um nome, né? Como eu não sou habilitada, eu não sei. Mas existe ou seja, para você ser habilitada, você tem uma prova antes. Então eu queria reforçar. Para você ser do departamento de música, você precisa ter lido sobre Êxodo, sobre Crônica, você precisa saber sobre da onde veio isso, né? Por que é que nós ministramos o tempo de louvor e adoração? Por que tem que levar a igreja a esse lugar? Se você não leu, é, eu peço que você faça isso imediatamente. Por quê? Lá em Êxodo 25, ele vai falar sobre as instruções para a construção do tabernáculo. E lá a gente vai ter lugares que o povo, os sacerdotes precisavam trilhar para chegar no santo lugar. Então, para você, antes de você chegar no santo lugar, você passava pelo pátio externo, ou era chamado de átrio. Era um lugar onde você tinha que limpar o sacrifício, né? Então você pegava os animais e você tratava os animais e você sacrificava os animais neste lugar. Antes disso, deixa eu só voltar e falar uma coisa sobre esses princípios, né? Quando a gente fala sobre ter um princípio, ter uma regra, ter uma ordem de culto, muitas vezes a gente acha que isso é um padrão, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão a presença de Deus não vem. E o que eu achei interessante é que quando nós lemos Hebreus 10, ele fala assim: vem, você tem acesso, entre com confiança. É porque Jesus quebrou esse véu que separava, né, a gente de chegar na presença. E aí, quando ele rasga o véu, irmãos, ele não cria atalhos, ele mantém os princípios. A única coisa é que só um chegava diante, agora ele diz: todos, cheguem todos com confiança. E é interessante porque quando eu vi essa frase que Cristo, quando ele quebrou o véu, ele não criou atalhos. O templo permaneceu de pé, ou seja, os princípios permaneceram de pé. O que só se quebrou foi aquilo que separava a gente da presença. E aí eu tô lendo um livro que é o livro que a pastora Amanda vários livros ela distribuiu para todos, né? E um desses livros é do Renato Marinoni também, que fala sem atalhos. E eu achei bem interessante, e aí eu quero deixar registrado aqui, vou demorar para entregar, porque eu tive que ler de novo. Eu não sei se vocês são assim. Lê, aí você vê uma coisa interessante, você volta lá no capítulo de novo, então já vai fazer um pouco tempo que eu tô voltando nele. E aí tem uma parte bem interessante aqui que diz assim, ó: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que pode ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Então, quando a gente diz aqui, olha, eu vou te dar princípios para você chegar na sala do trono, aí você começa a anotar desenfreadamente, porque você diz, esse é o segredo, é isso aí que eu tenho. Pera lá, né? Você precisa saber que eu posso te dar as regras, mas existe um segredo em cada uma delas que tem a sua participação e não é uma fórmula mágica, mas é algo que vai requerer
uma dedicação sua. Então, eu posso passar aqui qualquer tipo de regras para você, mas se você não se dedicar a fazê-la, não vai dar certo. Tem um outro trecho que diz assim: se vocês puserem essas palavras, então tudo isso que você tem aprendido aqui, se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. É o texto de João 7 que fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. E aí, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que eu posso eu, a Marina, qualquer outro líder ou ministro pode vir aqui e dar os 3 passos da adoração, princípios da adoração, como chegar na revelação. A gente pode fazer tudo isso, mas se você não se dedicar a fazer, não vai funcionar. E mesmo assim, se você não tiver qualidade e solidez nisso que você está aprendendo, você está colocando esses princípios, né? Ou seja, se você não se preparar, você está colocando todos esses princípios como se fosse numa areia. E aí eles também não resistem. Então, quando Jesus quebra, rasga o véu, ele libera um acesso, mas ele não apaga os princípios. Então a gente precisa aí tomar cuidado, né? Que às vezes a gente anota as coisas para fazer porque a gente fala assim, não, isso é uma fórmula infalível, vai dar certo. Mas isso aqui é para nossa vida. E os princípios não podem ser negociados, ou esses princípios não podem ser pulados, né? Não pode ter atalhos. Então, para você chegar na presença, tem um caminho de prática, de dedicação, para você chegar no lugar da revelação da presença de Deus. E um ministro é alguém que leva para a presença de Deus. Amém? A gente tem, né? Eu estou só repetindo algo que eu já ouvi aqui, nós já ouvimos várias vezes na igreja. O ministro é aquele que leva a igreja, a congregação, à presença. Então, você tem que ser o primeiro a saber onde ela é, para que você possa ser revelado da presença. Então, você diz, eu sei o caminho, vamos lá, né? E isso que a gente coloca como princípios, como regra, muitas vezes algumas pessoas também se apegam a isso como se fosse tradição, ou como se fosse uma regra que você não pode, né, fugir para lá ou para cá. E a gente precisa tomar cuidado com algumas tradições e rituais que a gente vai colocando, né? Então, se de repente uma ministração sua, algo funcionou e aí você fala, então é assim, e para sempre tem que ser assim, e tem que ser feito assim. Graças a Deus a nossa igreja não teve essa consciência, porque senão estaríamos com rituais, né, fechados e determinados até hoje. E é engraçado que sobre tradição e ritual, né, também tem uma frase que eu li aqui no livro, e aí eu gostaria de falar. Aqui diz: o profeta Isaías registra um duro recado de Deus ao seu povo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. Então também tomem cuidado de anotar as coisas ou sair aí anotando as fórmulas mágicas, achando que se você não tiver o coração transformado naquilo, ele te chama de um povo que o honra somente com a boca e com os lábios. Isso é muito perigoso. Será que Jesus não está falando, assim como disse aos fariseus? Abandone essas tradições, zera tudo, começa do início. Tudo que foi feito até aqui para buscar uma nova adoração? É claro que não. O que Jesus está denunciando é a mesma forma que Isaías denunciou. O perigo está na repetição de rituais sem que haja verdade naquilo que está sendo dito. E isso nós chamamos de tradicionalismo. Então, antes de eu começar, eu queria só
é que você abrisse a sua mente. Então, a gente vai passar princípios, a gente vai passar ações, ou a gente vai passar conselhos de como você, passos, né, para você adorar o Senhor. Mas se o seu coração não for transformado, se a sua mente não for transformada, será somente rituais, será somente regras e como se fosse fórmulas mágicas e não são isso. Então, que Deus possa já estar movendo o seu coração, de que tudo começa através de você. Não é você ir ticando, ai, acabei de falar sobre isso, tica, agora a adoração vem. Acabei de falar sobre isso, tica, a adoração vem. Não se trata sobre isso, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria só instruir você para a gente tomar cuidado com como a gente trata as coisas de Deus, né? E aí a gente coloca como fórmula mágica, ou a gente coloca como ritual, ou a gente cai na rotina, né? A Marina falou sobre isso também na aula passada. Cuidado com a rotina de como você trata a presença de Deus, de como você chega diante de Deus. É perigoso você tratar, você fala assim: não, já fiz isso. Domingo passado já fiz assim, tava igual. Não, já sei, me dá o microfone aqui, canto dois hininhos, pulo com a igreja. Cuidado em tratar a forma, né, o princípio ou a igreja, a noiva de Cristo, com a rotina, né? Como se você fosse um profissional daquilo. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, antes de eu começar, assim como o Senhor queimou meu coração sobre isso, eu sei que muitas vezes, pelo tempo de igreja que a gente tem, a gente se pega fazendo as coisas assim. Ah, o que que tem que fazer? Tchau, tá, tchau, aqui, pá. Você vai deixando as coisas práticas e aí você esquece da grandeza e da responsabilidade que aquilo é. Então, só para a gente tomar cuidado. Quando Cristo abriu o caminho, ele não criou atalhos. Então, o princípio ainda precisa ser o mesmo. Não tem outra forma de você chegar na adoração sem passar pela preparação, pela dedicação, até você chegar diante do Senhor. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, lá em Êxodo 25, foi instituído no tabernáculo, como que você, qual era, né? O tabernáculo ele era dividido sobre o pátio externo, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. E os sacerdotes, eles no pátio externo, é chamado de átrio, eles recolhiam os animais, então eles limpavam os animais e sacrificavam os animais. Lá neste lugar, existia uma bacia de bronze e um altar, a bacia para se limpar, porque, irmãos, devia ser sangue para todo que é lado, né? Então, lugar onde havia você se sujava com o sacrifício, né? Então, ali, naquele lugar, os sacerdotes faziam esse tipo de atitude inicialmente. Então, eles se lavavam, depois eles iam pegavam um animal para sacrificar. E aqui o animal ele tinha que ser específico, né? Era um animal puro, sem mancha, sem defeito. E quando nós vemos em Mateus 21, vai exemplificar, Mateus 21:13 vai exemplificar quando Jesus ele expulsa os cambistas do templo e ele quebra tudo e ele fala uma palavra, né? A minha casa será chamada casa de oração e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Por quê, irmãos? Aqui o primeiro tema é preparação. E o animal, ele tinha que ser seu e ele tinha que ser preparado por um ano para você subir com ele. E a facilidade de algumas coisas já deixava lá no templo um animalzinho para você só chegar, comprar e sacrificar. Aquele animal que você separava, ele já vinha né? Você via esse animal nascer, você alimentava esse animalzinho, você separava esse animalzinho. Então, assim, naquela época, o povo sempre lidou com bichos, com todo tipo de animais, tanto para sua própria alimentação, quanto para trabalhar na parte das lavouras, enfim. E esse animal, essa ovelha, ela era separada, então
quando você chegava, você olhava e você falava assim: esse aqui é o meu melhor, essa é a minha oferta. Então você separava ela e você cuidava dessa oferta. Quando você chegava com essa oferta para sacrificar, tem um outro sentido. Você trabalhou por aquela oferta. Agora, quando você chega diante, no templo, você vira ali, tem umas 10 ovelhinhas. Você fica, unido, tem aquela ali. Você não teve trabalho nenhum, você. É como eu falei, a gente vive, é a rotina, né? Sabe quando você já não dá mais importância para a preciosidade do sacrifício? Então era isso que estava acontecendo. E outra coisa que estava acontecendo é que o templo começou a ficar cheio disso, né? Então o templo era um lugar onde você tinha que entrar com o seu coração de alguém que vai dar algo para se sacrificar, de alguém que ia matar algo. E quando você chega lá, você vê aquela gritaria, né? 2 por 1 real, aquela gritaria de feira. Então, é por isso que ele diz: a minha casa era para ser chamada casa de oração, casa de entrega, casa de adoração, né? Não era para ser isso aqui. Aqui a ovelha é mais, aqui a ovelha é menos, ali a pombinha é mais, aqui é menos. E aí tinha também, era ovelha, pomba, e tinha também farinha, né? Tinha também esse tipo de sacrifício, de oferta que você tinha que fazer. Então, a preparação, ela diz muito sobre o animalzinho ou o bichinho que eu tinha que ter em casa, que era cuidado por mim, não aquele que eu comprava fácil na porta do templo, né? Então, quando eu estou me preparando, se tem um sacrifício sendo vendido na porta do templo, não tem preparação. Quem preparou? Quem alimentou? Quem cuidou? Você não sabe. Então, quando ele pede para que o animalzinho fosse o seu, fosse separado por você, então a preparação é a minha entrega, a minha oração, o meu jejum, os meus devocionais, né? Para que quando eu chegue diante do Senhor, eu sei o que eu estou entregando para Ele. Não é um texto que eu peguei na internet, não é uma ministração, uma frase rápida do TikTok, uma mensagem com uma música de fundo. Não, isso são cuidado. Isso pode ser, né, animais fáceis vendido na porta do templo. Tomem cuidado com isso, porque o que ele deseja é aquela sua vida de oração lá, né? A sua semana. Hoje nós, na época dos tabernáculos, era a cada ano. Hoje você faz isso pelo que a gente tem de eventos de culto, então você vai fazer aí nos dias de culto da igreja. Então, você tem aí dias para sacrificar, vamos dizer assim. Então, você tem uma semana, né? Então, poxa, é uma semana de preparação, de alimentação, de consagração, santificação, para que no domingo, no sábado ou na quarta-feira, você entregue isso para sacrifício. Então, uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado aqui é que existe um princípio. O princípio da preparação não mudou. Por mais que hoje ninguém mais mata bichinho, ninguém mais traz ovelha, ninguém mais traz animal para ser sacrificado, mas o princípio de ter uma vida de dedicação, né, de preparação lá na sua casa, quando chegar lá no templo, se limpar e sacrificar aquilo que você trouxe, isso ainda não mudou. O próximo é dedicação. Depois que o sacerdote fazia a parte de se lavar, sacrificar, ele entrava no santo lugar. Era uma segunda parte do templo. E lá no santo lugar, era um chamado de altar do incenso. Lá havia uma mesa e lá tinha o candelabro, a mesa dos pães, chamado mesa dos pães da presença, e o incenso. E neste lugar, o trabalho dos sacerdotes ali era diário. Esse momento exigia uma dedicação total. Então, o que eu tenho aqui que aprender com esse exemplo, desse princípio? Lá, todos os dias, eles entravam neste lugar e eles se deparavam a essa mesa. Também havia alimentação deles, né? Eles se alimentavam ali.
E nesse lugar eles acendiam incenso, ou seja, orações ao Senhor, né? Momento ali de adoração também ao Senhor. E esse trabalho dos sacerdotes, que era diário, ele me traz a dedicação, aquilo que eu faço diariamente. Então, não é aquilo que você faz uma vez só, ou seja, você só prepara, mas você não continua preparando, né? Então, você tem lá o seu devocional, mas você só faz 2 dias. Você até ora, mas você não ora todos os dias. Você até se enche de Deus com uma palavra que você ouviu ou um momento do devocional no seu secreto, você se encheu, mas você não busca permanecer, estar cheio. Então é isso que a dedicação me ensina. É algo, é uma atitude que você vai fazer diariamente. Então você precisa estar diariamente diante dessa mesa. Essa mesa onde você tem alimento, onde você acende o incenso, ou seja, é onde você está num passo antes da presença, de chegar na presença do Senhor. Isso é dedicação. Então, irmãos, eu vou ministrar, eu vou estar na escala no dia X. Só naquela semana você vai de repente buscar uma palavra, você vai de repente fazer uma oração, você vai de repente falar assim, ai, deixa eu consagrar aqui esse pão, com o pão na boca, né? Ai, deixa eu consagrar. Não, a gente está falando de uma vida, é vida, né? Quando ele chama de princípio, ele diz que é a sua vida, vida de dedicação. Porque para o sacerdote, essa era a vida deles. Eles não tinham um outro a fazer, essa era a vida deles. Então, diariamente, eles chegavam no santo lugar para acender incenso, para se alimentar, ou seja, para orar e para receber da palavra do Senhor. E aqui eu posso chamar de relacionamento. Como é que a gente vai adorar alguém que a gente não sabe, né, não conhece, não entende? Eu creio que não havia nenhum sacerdote ali que não sabia o que estava fazendo. Assim é você, que não pode chegar diante da igreja sem saber o que está fazendo. Eu só sou cantor, eu só sou tocador, né? Hoje eu só sou back, hoje eu tô só. Eu tô aqui, irmãos, no que precisar. Não, você tem que saber o que você está fazendo. E o seu relacionamento só vai trazendo convicção, né? Sobre onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Antes do sacerdote chegar no santo lugar, ele tinha era um incensário e ele fazia fumaça com aquilo. E o texto, por isso você tem que ler Êxodo 25, você tem que entender por que essas atitudes eram feitas. Nós aprendemos que a carne humana, ela cheirava mal diante do Senhor. Então, o incenso, ele era passado em volta do sacerdote para que cobrisse ele com aquela fumaça antes dele chegar no Santíssimo Lugar. Então, a dedicação sua, o incenso, a oração, sabe, a dedicação, a leitura da palavra, meditação na palavra, cantar ao Senhor, é como se você estivesse fazendo fumaça em volta de você, para que quando você chegue diante do santo lugar, você não morra, né? Existia aí essa preocupação. Podia morrer, né? A gente podia morrer. Então, essa ação, né, de fazer fumaça. E existe um perigo também. Nós encontramos muitos ministros, muitos músicos ou muitos servos do Senhor só fazendo fumaça e nada de passar por lá e de lá, né? Então, a gente também precisa cuidar que quando você faz a preparação, a dedicação, mas eu não sei fazer isso, mas eu não vou, né? Mas eu não quero. Sabe esse zai, né? O zai. Mas eu tenho medo, mas eu tenho vergonha. É você fazendo fumaça no lugar, né? No santo lugar. E Deus está te chamando para o santíssimo lugar, mas você fica só ali, ó. Fica se preparando, fica consagrando, fica jejuando, orando, só fazendo fumaça, mas não passa para o lado de lá. Então também é um problema, né? Também é um erro, porque você está se preparando e se dedicando para um lugar. Se você não chega no destino, missão falha, né? Missão não completada. Então, também a dedicação é um princípio muito importante para você poder alcançar
o santo lugar, né? O santíssimo lugar, o lugar da revelação da presença. E finalmente nós chegamos, opa, aqui. O lugar da revelação era o lugar que era além do véu, um véu grosso, forte, e nesse lugar, chamado de lugar santíssimo, estava a arca da presença da aliança e existia uma chama. Esse era o objetivo principal do sacerdote, era entrar ali, ver a chama do Senhor e não ser consumido. E ali ele podia oferecer sacrifício pelo povo diante daquele lugar. E ali a gente pode dizer que é o lugar da adoração, porque era quando ele chegava, ele era aspergido com o sangue do sacrifício. Então, quando ele chegava diante do Senhor, diante do lugar santíssimo, com esse sangue, era a representação do pecado do povo, e ali era o lugar da expiação, né? É, era o lugar da adoração, era o lugar de dizer: olha, Senhor, tá aqui o teu povo. Olha as nossas dificuldades, olha as nossas, olha os nossos problemas, olha quais são as dificuldades da tua igreja, mas era um momento de adorar, era um momento de contemplar a presença do Senhor. No lugar santíssimo, lá em Êxodo, ele era acessado uma vez por ano. Então pensa, a ansiedade desse sacerdote, né, de só ver este lugar uma vez, mas com a vinda de Jesus, quebrando e rasgando o véu, tirando a separação, como nós lemos lá, ele chama a gente com confiança para este lugar. Então a gente pode acessar esse lugar mais de uma vez. O lugar da revelação agora tem acesso livre. Nós chegamos ao lugar da adoração. E Hebreus ele nos convida a entrar com confiança. Não estamos mais presos em quatro paredes ou em tabernáculos ou em locais fechados. Agora o acesso livre foi nos dado por Jesus Cristo. Amém? Então você chega nesse lugar através desses princípios. Se prepara, dedica, e aí o Senhor se revela a você. Hoje, você não precisa, talvez, fazer esse esforço de chegar a um determinado lugar, porque é Ele que vem até você, e Ele vem até você na sua casa, Ele vem até você no ambiente em que você o convocar, Ele vem até você na igreja com a congregação. Foi isso que Jesus fez. Liberou o acesso para todos nós. Amém? Aprendeu o caminho? Aprendeu o princípio? Agora é a hora que a gente vai guiar outras pessoas para este lugar, irmãos. E aí, o próximo é como liderar o louvor. Como que nós podemos conduzir a igreja? Como nós podemos conduzir o povo a esse lugar? Então, não esquece. Acabei de te falar. Se você falar agora para Marina, não sei, Marina, nunca fiz. Ela vai falar, ué, você não aprendeu lá? É como a gente ensina um caminho, né? Sabe chegar na Barra Funda? Sabe chegar na Lapa? Sabe chegar em tal lugar? A partir do momento que alguém te instruiu, é só chegar. É só ir. E a partir do momento que você foi lá, experimentou, viu como chega, você agora pode ser o guia deste lugar. Então, esse é o tema que nós vamos falar agora um pouquinho. Eu acredito que dá para passar bem rápido, é até 9h30, né, Marina? Dá para passar bem rapidinho. Vamos lá. Então, a arte de liderar o louvor. Liderar o louvor é uma arte, como toda arte, precisa ser praticada, desenvolvida e aperfeiçoada. E aí, ai meu Deus, que medo! Ai, tenho que fazer faculdade. Ai, tem preparação, dedicação, revelação, tá? A prática é isso. Aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você tem de relacionamento com o Senhor é um desenvolvimento dessa liderança de como ser um ministro do Senhor.
esse assunto nós estamos falando, e aí eu pedi para a Marina só pegar o livro de novo, mas esse tema ele foi tirado do livro Mergulhando na Adoração, que é do Renato Marinoni, né? Se a Má puder balançar o livrinho aí depois para todo mundo ver. E é interessante, irmãos, a gente ter essa cultura de ter aí uma bibliografia, né? Ter uma biblioteca aí de livros, né? Para a gente poder também ampliar a nossa visão sobre esses temas. Então, foi tirado desse livro, Mergulhando na Adoração. Como também tem alguns trechos, né, que eu fui identificando aqui, e a Marina também me passou, do livro do Bob Sorge, O Coração de Louvor e Adoração, e da Raquel, O Profeta Adorador, Raquel Emerick. Então, para a gente liderar a igreja em louvor e adoração, eu queria reforçar que para Deus existe algo essencial, existe um segredo quando a igreja está toda reunida, quando a igreja se une para adorar ao Senhor. A gente pode ver exemplos em Segunda Crônicas, por isso que um bom ministro, um bom músico, um bom levita que diz que é habilitado a ministrar ao Senhor precisa conhecer Êxodo, precisa conhecer Crônicas. Segunda Crônicas, quando fala sobre a consagração do templo, o texto vai dizer assim: quando uniformemente tocavam e cantavam em uma só voz, a casa se encheu. Primeira Crônicas 25, quando Davi estabeleceu a ordem litúrgica dos cultos, ele dividiu o povo, dividiu os levitas e os sacerdotes em turnos para prestar essa adoração, e aí a adoração ficou incessantemente diante do Senhor, né? E ele dividiu os levitas em líderes de louvor, que aí os primeiros, né, se vocês já leram sobre isso, vocês vão reconhecer esses nomes, que os primeiros líderes de louvor, ou levitas, líderes ali, foi Asaf, Amã e Jedutum. Todos esses, eles tinham a direção do canto para que a congregação acompanhasse. E tem um outro lugar também onde nós vemos a unidade do povo cantando, a unidade, né? Então, por isso que eu reforço, existe um poder espiritual liberado quando todos os remidos, todos os salvos se unem para adorar, que é nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, onde eles vão falar que as multidões dos remidos, os seres viventes e os 24 anciãos adorando juntos. Você vai ver nesses capítulos sempre esse cenário. Uma multidão, os seres viventes e os 24 anciãos, todos juntos adorando ao Senhor diante do trono. Então, irmãos, se ele está falando que há um segredo na junção da congregação, a gente precisa estar atento a isso e nos preparar para liderar esta igreja em adoração, para liderar a congregação em adoração. Isso vai exigir também tempo e prática, né? Uma das coisas também que a gente precisa aprender é que, assim, quando a gente mostra aqui os princípios de louvor e adoração, dedicação, preparação e a revelação, com o tempo, você vai fazendo isso com muito mais facilidade, com muito mais entendimento, né? Então, óbvio, um músico que começa a aprender com 7 anos, toca como alguém que tem 7 anos, e quanto mais ele vai crescendo, ele vai pegando habilidades, né? Para poder é, fazer para poder tocar ou ministrar ao Senhor. Então, não fiquem assustados, né? Ah, mas eu não sei fazer isso agora. Tá, com o tempo, com a habilidade, com a prática e a dedicação, você vai ter esse tipo de preparação para ministrar a igreja. A função do Ministério de Música é trazer unidade aos momentos de louvor e adoração em nossos cultos congregacionais. Alguém precisa ser escolhido para determinar o ritmo inicial de cada canção. Seja então esta pessoa um líder de adoração ou um músico.
nós entendemos que, como a Marina já ensinou aqui, existia um ritual, existia um formato de adoração, depois foi inserido as músicas, então eram somente canções, depois foram inseridos instrumentos musicais. Então pensa, gente, de repente, né, falava assim, um, dois, três e todo mundo canta? Não, precisava ter alguém para dizer. Vamos lá, eu vou dizer, vocês me seguem, eu vou coordenando, né? Então é como se fosse ali um maestro que vai orientando as pessoas em como fazer isso. E aí, automaticamente, o seu coração já diz: mas eu não sei fazer isso. O tempo que vai trazer que você vai ter de preparação e a prática é a dedicação que você vai empenhar em aprender isso, irmãos. É o tempo mesmo, preparação, prática, é isso que vai fazer a gente fazer hoje o que o pastor Josué faz, o que a Marina faz, o que eu faço. Eu nunca me esqueço, a gente né, começou a ministrar com 14, 13, 14 anos. Era desesperador, era amedrontador. A gente tinha todas as dores que os irmãos possam imaginar, a gente sentia, a gente somatizava tudo. Mas com o tempo, hoje você não tem medo? Ainda tenho, morro de medo. Tanto que, né, às vezes eu falo, gente, me avisa logo, não me avisa em cima da hora que eu não sei o que fazer. Porque a gente ainda tem alguns receios, porque nós entendemos a grandeza do que é lidar, né, com a presença de Deus. Então, mas a prática fez a gente ter um jogo de cintura de como fazer, né? De como sair. Opa, peraí. Vamos cantar. Ô, Zenê, tem uma canção aí no seu coração? Nem mas a gente tem que ter, né? O pastor Josué sempre deixou a gente com o coração. Eu falo que ele pode ser a palavra traumatizar, né? Mas ele sempre deixou o nosso coração como alguém com uma expectativa. E se me chamarem? E se pedirem para eu fazer alguma coisa? Teve um dia que eu fui num culto de casais, né? Era a formatura de casais da igreja de um conhecido nosso. E aí, quando eu tava num caminho, ele sabe que eu canto, né? Ele sabe que eu canto no coral, ele sabe que o Eliseu é músico. Gente, no caminho, eu senti algo no meu coração assim. E se ele pedir pra você cantar? E aí eu já fiquei gelada, eu falei, ai meu Deus, como assim? Mas no final, irmãos, foi só um culto mesmo. Não precisava ter desesperado. Mas você precisa sempre ter esse tipo de voz, né? O Espírito Santo precisa sempre poder ter espaço na sua mente em falar assim: se eles pedirem para você dar uma palavra, e se eles pedirem para você dar uma saudação, e se eles pedirem para você cantar, então comece a ter a prática de sempre estar pronto, sempre estar preparado. E muitas vezes, aquilo que você leu na semana, aquilo que Deus encheu o teu coração, ai, é só para você? Não. De repente tem alguém que precisa ouvir. Tem uma igreja visitante que fala assim: a irmã aqui, vem falar um negocinho, aí você vai lá e fala aquilo que Deus encheu o teu coração no devocional com ele. Então, estejamos sempre prontos para este momento. Então, ai, eu não sei fazer, não sabe fazer isso agora, mas continua dedicando, continua preparando, porque o Senhor vai deixando você maleável, né? Eu creio que quando o pastor Josué nos treinou, nós éramos como se fosse, nós éramos duras e nós não tínhamos muito traquejo, nós tínhamos dificuldade em falar, a igreja percebia automaticamente que nós estávamos desconfortáveis porque estávamos ali sendo pega de surpresa, mas com o tempo a gente foi aprendendo peraí, né? Eu sei lidar. O coração, irmãos, ainda é de alguém que teme, tem temor e zelo em fazer algo para o Senhor. Mas a nossa postura é de alguém que sabe para onde precisa levar a igreja, por isso é que fica melhor o caminho. Amém? O próximo. Então, ó, para nós nos tornarmos esse líder que ministra, que consegue gerenciar aí, né? Então, assim, ao invés de falar um, dois, três, todo mundo se encontra, não, alguém vai ali direcionar
E esse ministro de música, eu preferi chamar de ministro, porque se eu falar líder, de repente a sua cabeça automaticamente vai colocar a Marina, o Ricardo, alguém, a nossa cabeça automaticamente vai colocando pessoas, vai selecionando. Não, ela falou líder. Eu não sou líder. Então eu vou colocar aqui ministro, porque nós já aprendemos em outras aulas que nós somos ministros do Senhor no dia, né? Não só no dia do serviço, mas nós somos ministros da casa do Senhor. Então, para você poder se qualificar para ser um ministro de música, aqui diz que é ser o adorador que Deus procura. E eu achei muito interessante porque o texto de João 4 ele vai falar que ele procura, que Deus é espírito e ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. Tem dois princípios aqui também, né? Deus, ele é espírito. Então, nós só podemos comunicar com Deus na dimensão do espírito. Irmãos, a dimensão do espírito a gente tem que adquirir, porque a primeira coisa que vai te barrar é a sua mente. A sua mente não entende a dimensão do espírito. E é com ela que você vai brigar para você poder chegar, né, na dimensão do seu espírito, falar com o espírito, se comunicar com o espírito de Deus. E nós precisamos provocar a nossa vida para que essa adoração vá além da nossa mente e do nosso físico. Embora a gente tenha o texto que fala sobre culto racional, acho que é Romanos, né? Romanos fala que nós devemos prestar um culto racional, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho entendimento do que eu estou fazendo, eu tenho entendimento ao Deus que eu sirvo, eu tenho entendimento do texto que está sendo lido, da música que vai ser cantada. Mas ele diz que precisamos nos comunicar em espírito com Deus, que é espírito. É algo que transcende o nosso físico, é algo que está dentro de nós. E assim como um texto que diz que é espada de dois gumes, né? Que vai até a divisão da alma e discerne, né? Entre a mente e o espírito, né? Então, muitas vezes a gente vai. Para ser um adorador de verdade, você tem que adorar em espírito e você tem que sair dessa dimensão de eu faço aquilo que é confortável para mim, eu sei o que eu tô fazendo, isso aqui é o meu natural. Você tem que sair dessa região. E aí você vai ter que ir para outra região, é onde a sua mente começa a dizer o que você está fazendo, o que que você está falando, como é que você canta uma coisa que você ainda não tem, como é que você adora uma coisa que você, como é que você, né, já louva uma coisa que você ainda não recebeu. Sabe essa luta, né, que talvez todos nós temos? É isso, é a sua mente dizendo assim, você está falando isso daí para quem? É essa hora que o espírito começa, né? A mente começa a brigar com o espírito porque ele quer entregar uma adoração ao Senhor. E quando ele diz em verdade, verdade seria, né? Adorar a Deus sem hipocrisia, sem mentira, com sinceridade. E chegar diante do Senhor, né? Sem hipocrisia. Nós sabemos, né, que Deus ele vê tudo, né, irmãos? Então, eu não sei como é que tem alguém que tenta chegar diante do Senhor fingindo algo, tipo Ananias e Safira, né? Que chegava dizendo assim: não, então, é tudo aí, tá tudo aí. E aí a gente sabe o que aconteceu com eles, né? Morreram. Então a gente precisa só tomar cuidado para quando a gente chegar com verdade. O mesmo texto de João 24 João 24 é Jesus com a samaritana no poço. E ele vai dizer assim, ele vai fazer uma pergunta para ela. Ele fala assim, ó, chama o teu marido. E ela vai dizer assim, eu não tenho marido. Ela falou a verdade. E aí Jesus diz assim para ela, tu dissestes bem. Ou seja, a adoração ao Senhor existe, ele prefere a verdade do que algumas palavras enganosas, né? Então, ali ela podia falar qualquer coisa, ela podia falar, meu marido foi no mercado. Não, meu marido dessa hora não tá aqui. Então, quando ela diz, eu não tenho, com toda a situação, né, irmãos? Que aí a gente sabe a história, 5 maridos e ainda o que ela tava não era delas, mas ela podia dizer
Olha, para evitar muitas perguntas, meu marido não está em casa, mas ela disse a verdade. Então, muitas vezes a gente precisa tomar esse cuidado, porque ele só quer a verdade. E às vezes a gente vai encobrindo sentimentos, a gente vai encobrindo talvez algumas emoções nossas para chegar diante do Senhor e a gente começa a chegar sem verdade. A gente começa a cantar sem verdade, a gente começa a orar sem verdade. Isso é muito preocupante. Então, ao invés de nos preocuparmos em fazer orações bonitas, o céu pode estar fechado para nós, porque o Senhor deseja orações sinceras. Ele deseja palavras de verdade. O céu não se move com grandes barulhos e movimentos. O céu, ele se move com confissão. Então, a partir do momento que você diz, Senhor, olha, muitas vezes, irmãos, diante da igreja, nós ministramos canções onde aquilo era o que mais eu precisava ouvir para mim, que eu não estava pronta para cantar aquela canção. E eu estava dizendo a ele, Senhor, essa canção precisa ser verdade para mim. Eu não estou pronta para cantar essa canção. Eu não estou pronta para entender esse processo. E a gente estava ministrando, porque o Senhor quer verdade. Então, o céu se abre muitas vezes. é, Talvez vocês, como ministros, vão ter essas experiências. Nossa, eu estava tão mal, fui ministrar e mover, porque o céu se manifesta com confissão e verdade. Se você expôs verdade, então o Senhor se manifestou. E não por você, mas porque ele viu verdade no servo e aí o céu se abriu. Amém? Então, ser um adorador que Deus procura é aquele que adora em espírito e em verdade. Ter uma profunda e comprovada caminhada espiritual. Buscam santificação, são prudentes, moderados, comedidos e cautelosos, são íntegros, retos e temente a Deus. Eu queria abrir um outro parêntese aqui. São prudentes, moderados, comedidos, cautelosos, sensatos, ou pessoas que buscam a santificação. Talvez no Ministério de Música você fique preocupado porque você diz, eu desafino. Então, eu acho que eu não vou ser do Ministério de Louvor. Saber que tem muita gente que canta muito bem, mas não são pessoas que têm compromisso com a verdade, não tomam cuidado com a sua vida. Elas também, com mau exemplo, podem sair do departamento de música, viu, gente? Então, assim, não é só porque, me tiraram do departamento de música porque eu não canto bem. Não, você também pode sair do departamento de música se você não é um bom servo. Se a sua vida não condiz com aquilo que você ministra, né? Se você não tem sido íntegro e reto e temente a Deus, né? Tomem cuidados com as suas redes sociais. Eu não sou pastor da nossa igreja, eu não sou um líder para te repreender, mas eu estou aqui como alguém que também precisa receber esse recado, né? A gente precisa tomar cuidado com a vida que a gente demonstra. As pessoas vão nos observar. Então, tomar cuidado com aquilo que você se envolve, com aquilo que você apoia, com aquilo que você segue, com aquilo que você, né? Tem pessoas que a gente, né, apoia, acha legalzinho, reposta, ou então a nossa vida num dia descontraído. E aí você, como ministro, como líder, é, você precisa tomar cuidado com a forma como você apresenta o seu corpo, apresenta a sua casa, o seu dia a dia. Vamos tomar cuidado com isso, porque isso também pode tirar você, não só do departamento, mas da presença do Senhor. Então, aqui tem uns textos para vocês se basearem, leiam os textos. Não é uma igreja que está sendo rigorosa e dizendo, ai, mas não pode nem postar, ai, mas não pode nem. Não. Tem uma regra de fé dizendo assim, ó, para você ser um ministro do Senhor, você precisa buscar a santificação, ser prudente. Te convém? A gente não é proibido de fazer nada. A gente não é proibido de seguir, a gente não é proibido de postar, a gente não é proibido de gostar de certas músicas, de ir em certos lugares. Mas todo ministro precisa se perguntar: convém? Me convém?
Se alguém ver eu neste lugar, se alguém me ver fazendo isso, vai entender? Então, irmãos, como ministro, começa a fazer essas perguntas, né? O nada a ver não existe para o ministro. O ministro tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem tudo a ver. E mais para frente, a gente pode falar, vocês vão entender que se a sua vida não corresponde ao que você fala, a igreja percebe. E aí, quando a igreja não responde quando você está ministrando, a culpa não é da igreja, tá bom? Tomem só cuidado. Então, íntegros, retos e tementes a Deus. A congregação precisa ter vínculo de confiança com o ministro, para que os corações das pessoas estejam abertos para receber a ministração. Conhecer a igreja que está inserida. Falar de forma que a igreja compreenda. Algumas igrejas são formadas com pessoas mais cultas, outras pessoas mais simples. Cada denominação possui a sua doutrina própria. Ouvir do seu pastor e obedecer um conjunto de doutrinas. Só voltando aqui em conhecer a igreja que você está inserido, foi algo que eu falei no início, né? Então, assim, tomar esse cuidado de que se você está num lugar onde você já conhece as pessoas, você tem um linguajar com elas. Se você for para um outro lugar onde tem pessoas mais formais, mais cultas, você também tem que ter um linguajar. Porque, irmãos, não é assim, ó, ai, todo mundo sabe do jeito que eu sou, eu vou fazer. Não. Porque a gente tem um objetivo de levar pessoas à presença de Deus, não é a sua casa. Então, o seu jeito de falar importa. O seu jeito de ministrar importa. Então, se você ver que é uma igreja diferente da que você está, você vai usar os mesmos princípios, não vai deixar de falar da palavra, não vai deixar de basear as suas canções nas palavras, no texto bíblico, mas você vai ter que usar linguajar diferente ou, né, uma forma diferente para você tratar em cada igreja. Eu me lembro uma igreja, rapidinho falando, uma igreja que nós fomos e a igreja, né, a gente chegou lá para cantar. A Marina e o pastor Josué têm muito essa preocupação. Pastor, mas como que é lá? Vocês conhecem a gente? Porque muitas vezes, irmãos, nós já chegamos em lugares onde a gente cantou e a igreja ficou assim, ó. O que eles estão fazendo? E aí, quando chamou a irmãzinha para cantar, ela começou, tem uma roda de fogo. E aí, gente, a igreja pegou. E a gente falou, ih, escolhemos o repertório errado, hein? Então pode acontecer isso também. E uma vez a gente estava nessa igreja e a pessoa começou a ministrar. E a pessoa falava assim: olha ali, o fogo tá pegando ali. E nós do coral, a gente fazia assim. A gente fala, tá pegando o quê? Eu tô sentindo, eu tô vendo, tá ali. E a gente, mas não tem nada. Aquela igreja, o padrão delas era atiçar os irmãos para este lugar, atiçar. Então ela falava, tá ali, tá pegando, tá começando ali, eu tô vendo, ó o anjo pulando, ó o anjo, ó o anjo. E era assim, a gente procurando, irmãos, a gente procurando. Mas para nós causou muita estranheza. Mas a igreja foi. A igreja estava indo, a igreja deve ter gostado. Então, assim, a gente precisa só tomar esse cuidado. Que às vezes em cada lugar que você vai, você precisa saber e reconhecer o lugar que você vai ministrar. No nosso caso, onde nós estamos inseridos, qual é o linguajar que a gente usa, qual é o movimento que a gente faz. Ouvir e obedecer o seu pastor e obedecer o conjunto de doutrinas. São submissos à liderança, são quebrantados, maleáveis, abertos à correção e ao ensino. Então, se algum líder algum dia chegar para você e dizer: olha, isso que você tem feito não convém, essas palavras que você tem usado não convém, sejam submissos à liderança. Ter um nível aceitável de musicalidade, habilidade musical, habilidade vocal. A musicalidade é uma facilidade ou um dom para música. Uma pessoa pode ter musicalidade e não ter prática. Nesse caso, se ela praticar, vai haver um crescimento musical, ok? Funcionar bem em equipe. Não fazem acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção, nós também não fazemos. Devemos nos comprometer. Seja um adorador em tempo integral. Não apenas em eventos ou aos domingos, mas ser um adorador é um estilo de vida. Seja comprometido e responsável com os horários.
horários de ensaios, assim como você é em tudo, né? No trabalho, na sua casa, na escola. Então, tudo que você põe como comprometimento para as coisas de Deus, você tem que fazer da mesma forma. O seu compromisso com as responsabilidades do ministério reflete o seu amor e o valor que você atribui ao chamado. Deixa eu ver o horário aqui. Marina, posso ir só terminar? Pode? Ser amigável com as pessoas da congregação. Ser contagiante e buscar, né, ser pessoa segundo o coração de Deus, que tem essa preocupação, né, de ouvir o que Deus quer, e ainda que você fale, ainda que você tenha que ministrar, irmãos, alguma palavra dura. Se você é alguém segundo o coração de Deus, você entende, né? Assim como Deus fala com você, você tem o mesmo amor para passar, né, para essas pessoas. E ser contagiante as pessoas são influenciadas por aquilo que veem e que ouvem. Por isso que eu falo, tomem cuidado com a sua postura antes, porque interfere, irmãos. Eu vivi uma experiência onde nós estávamos no culto já faz um tempo, e aí essa pessoa, o pastor pediu para essa pessoa só fazer uma cançãozinha para a gente começar e depois essa pessoa ia se apresentar. Para nós, quando essa pessoa chegou, né, o pastor falou assim: faz esse favor para nós, toca aqui, só pra gente, né, fazer uma canção de introdução. Aqui, ó. Aí eu cheguei, me aproximei e falei, paz do Senhor. Porque às vezes vocês pensam que a gente é simpática, a gente não leva, a gente leva assim, viu? Só que a gente tem que ter jogo de cintura, né? Cheguei e falei, paz do Senhor, é o hino X, o tom tal. A pessoa tocou. Aí, irmãos, quando chamou a pessoa, transformou, acho que ligou alguma coisa. Igreja, nós estamos aqui. Eu falei, que é isso? Quem tá aí? Eu já te vi. Irmãos, a pessoa mudou. Só que pra mim, por eu ter vivido aquela rejeição dela, parecia que ela estava fazendo um favor. Parecia que ela estava uma obrigação terrível. Pra mim, acabou. Ela podia dar cambalhota. Irmãos, podia levantar um paralítico. Acabou pra mim. Então, assim, aquilo que você vê, você tem que tomar cuidado, porque a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né? Não é para ser falso, mas a igreja, as pessoas querem ter confiança na pessoa que você é. Então, se você transforma isso em algo falso, no altar você é de um jeito, já com todo mundo você é de outro, isso é muito perigoso, tá? Como ministros de música, precisamos inspirar as pessoas com as nossas ações e as nossas palavras. Então, quando a gente vai dizer, olha, se rendam ao Senhor, este é o momento de adoração, ele vai dizer, eu conheço, eu sei onde ela vai, eu conheço que ela tem integridade para falar isso, e a igreja vai com você. A gente vai trazer a consciência de que não são espectadores de um show, mas participantes ativos e importantes desse culto. Durante o momento de louvor, cada pessoa deve trazer diante do Senhor o seu próprio sacrifício de louvor. Então, a gente também precisa trazer essa consciência para a igreja. A adoração pessoal, eu vou pular porque ela vai ser muito parecida com aquilo que eu falei no início, tá bom? Preparação, dedicação e lugar da presença. A preparação em equipe, eu achei muito interessante esse texto, eu não conhecia, não tive essa revelação. Miqueias 2:13 diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à sua frente. Eu achei muito interessante isso, porque ele diz que a equipe, né, ou os ministros são os que abrem caminho. Irmãos, nós não estamos nos colocando no lugar do Senhor, porque o texto diz que Ele é o que abre o caminho. Mas o que eu quero dizer é que, assim, uma equipe unida é a que abre o caminho e o rei vem. Eu achei muito interessante essa leitura e esse entendimento. Então, nós do Ministério de Música somos o que abre o caminho, né? Nós aqui, e as pessoas, olha, vem, sigam. Então, essa é a nossa responsabilidade. Quando nós estamos no mesmo espírito e rompemos os obstáculos naturais, quais são os obstáculos naturais?
já chegar com a voz aquecida, o músico já está com tudo ligado, sabe aqueles probleminhas de microfone falhar, as coisas. Quando a gente já passa por esses obstáculos, então a gente consegue dizer, igreja, agora vem. Igreja, vamos junto, né? Então, quando a gente faz essa etapa, o Ministério de Música cumpre a sua principal tarefa quando remove todos os obstáculos naturais. Passamos dessa fase, chegamos, nos antecipamos a isso. E a gente deixa o caminho livre, sem distração. Distração, erros, desafinos, microfone que não pega, arranjo que deu errado, sabe essas pequenas coisinhas? A gente tem que deixar livre para que o Espírito Santo possa se mover. A equipe faz um caminho através da música que canta, para que a congregação possa seguir. Então, eu achei isso maravilhoso. O ministério de louvor é um serviço e todos nós somos o servo neste lugar. O servo que não busca a sua própria vontade, o servo que não busca glória para si mesmo. Nós somos o ministério de música que canta no tom que for mais adequado para a igreja. Nós somos um ministério que não serve, que serve, o ministério que serve não canta somente as músicas que gosta, mas canta aquilo que a igreja precisa. O líder de louvor que sempre está disponível para organização, guardar instrumento, limpar a igreja, cuidar dos equipamentos, cuidar. E isso é o nosso serviço. Então, assim, comece a prestar atenção nisso. Você é um ministro que não se ensoberbece por ser ministro, mas pelo contrário, você é o servo que tem que estar pronto para quando o rei pedir, né? Para quando o Senhor chamar, a gente já estar pronto para isso. Viver para servir ao corpo de Cristo, essa é a nossa função, como está lá em Lucas. Uma equipe em concordância. Mateus 18 vai dizer: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. E aqui o texto, a tradução da palavra concordarem é sinfonia. Ou seja, se mais de um de vocês soarem em um só acorde, como um instrumento musical, ele está dizendo que não haverá nada que impeça vocês. E ali a gente vê Jesus usando essa expressão, é porque ele gosta de música bonita, ele gosta de uniformidade, ele gosta de sinfonia, né? E aqui eu queria voltar e dizer: nossas atitudes de adoração falam mais alto do que qualquer outra coisa. Quando estamos unidos, nossas vidas fazem o mesmo acorde, em concordância, no mesmo som, fazemos uma sinfonia. Então, também a gente precisa só se atentar, né? Lembra daquela pessoa? Para tocar para mim, ele estava num acorde, mas para tocar para ele, aí ele estava no outro, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque se eu digo que estou em concordância para o momento de adoração, isso vai fazer um som para o Senhor, não um som para a igreja. Para a igreja pode sair, ó, bonito, mas para o Senhor. A sinfonia que sai, a gente precisa só tomar cuidado para andar como equipe em concordância, para que a gente possa liberar um som uníssono, uniforme e agradável ao Senhor. Aqui ele reforça sobre o prazer de trabalhar em equipe, de trabalharmos juntos. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham em unidade. E ele reforça esse texto. O que eu queria só reforçar aqui para gente, eu sei que a gente está encerrando, é que talvez você possa dizer, não, liderança de adoração ou ministrar não é algo para mim. Isso daí é para pessoas específicas. Esses passos são muito difíceis. Eu vou fazer isso milhões de vezes, não sei se eu vou conseguir. Mas o Senhor tem isso para nós. Eu creio que se você está aqui, se você está assistindo, é porque o Senhor já colocou isso no seu coração e Ele já tem movido você a este lugar. Você já tem experiências com o Senhor e você já tem experiências na igreja. Você já deve ser um músico, você já deve ser alguém que já está cantando, já está no back. E aí, eu só queria reforçar isso. Sim, você é um ministro, você é alguém que pode liderar a adoração, porque você é alguém que vai procurar o lugar, você sabe onde é esse lugar. Irmãos, a gente vê muitas pessoas
que não sabem onde é esse lugar, não conheceram o lugar da revelação e hoje são famosíssimas e dizem que vão te levar lá, mas não te levam a lugar nenhum. E o Senhor está dando oportunidade, está te dando o caminho, o trajeto. Ele diz: olha, pode mudar o tempo, pode mudar as gerações, mas tem um princípio. E eu nunca mudei esse princípio. Eu nunca deixei atalhos. Eu nunca pedi para transformar em reduzir, eu nunca pedi para substituir. Então, se você seguir esses passos, o Senhor Deus é certo que ele se revela. Não vai haver, né, frustração se você chegar diante do Senhor. Ele não frustra aquele que busca com o coração sincero. E aí, a pergunta que eu queria deixar é que talvez você se questione, né? Ah, Euzenir, isso é muito difícil, eu não sei se eu sei fazer isso. Se você entende qual que é a diferença de chamado para vocação. Porque talvez você está se questionando se realmente isso é para você, se realmente isso você sabe fazer, se realmente é isso. Ah, eu não sei, não é o meu chamado, não é a minha vocação. E às vezes a gente usa as expressões diferentes e tem um significado cada um deles. E sabe onde vocês vão achar a resposta? Num vídeo que nós fizemos, né, de uma aula de louvor e adoração que a Marina me passou, a gente fez lá na pandemia 2020. E aí nós fizemos um estudo sobre louvor e adoração e eu me relembrei, né, sobre chamado e vocação. Às vezes você precisa ser relembrado. Qual que é o teu chamado? Você está na sua vocação? E aí eu gostaria de saber, né? A pergunta aí, Marina, passa para você ou manda para mim? A resposta para mim? Manda para mim, né, no privado, qual é a diferença de chamado e vocação. E se você assistir a aula que a gente deu, aí você vai conseguir falar um pouquinho mais, tá? Não vem só com é tal, é tal. Fala um pouquinho, vamos falar mais sobre isso. E aí depois a Marina vai passar o link dessas aulas, eu achei muito interessante, é louvor sacerdotal e responsabilidade do adorador. Só reforçando, gente, a gente vem falando sobre as mesmas coisas, às vezes usando livros diferentes, mas que têm o mesmo princípio, a mesma base, o mesmo fundamento. A gente vai ouvir de vozes diferentes, mas o mesmo fundamento, ou seja, o princípio não muda. Não muda. Então, existem já aulas antigas que, se vocês também assistirem, vai ser muito importante para o crescimento de vocês. Deus abençoe. Má, pode pegar aí. Mas, Amém. Louvado seja Deus por essa Amém. aula. Obrigada, Zê, por ter aceitado o Amém. convite. E o Senhor tem falado muito conosco, né? Em todas as aulas. Eu creio que o Senhor tem falado no coração de vocês e que nós possamos continuar, né? Seguindo aquilo que o Senhor tem nos falado. Eu creio que o Senhor tem nos chamado de volta para um caminho, Amém. né? Para um caminho de adoração, para uma vida de adoração. Então, esses ensinamentos têm sido realmente algo que tem nos feito refletir, né? Feito refletir sobre como anda a minha vida de adoração, como eu tenho respondido ao Senhor, né, em adoração. Amém. Então, que o Senhor possa falar mais com vocês. A gente vai passar depois o link dessas aulas, passar o material que foi usado hoje, então que você possa reler novamente e Amém. tirar aí e colocar aí no seu coração esses ensinamentos. Amém? Vamos orar e entregar essa aula, esses ensinamentos diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula que o Senhor, ó Pai, nos proporcionou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar de princípios, ó Pai, que por muito tempo, Senhor, Deus, possamos ter esquecido, ó Pai, ou outras pessoas também não sabiam, ó Pai, e hoje o Senhor trouxe ao nosso entendimento, trouxe à nossa memória, ó Pai, que nós possamos mais uma vez, ó Pai, Deus, praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, para que nós possamos ser os adoradores que o Senhor procura, ó Pai. Deus, que nós possamos agir como os adoradores que o Senhor procura. Que o Senhor possa, Senhor, visitar a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor.
e que nós possamos continuar seguindo nesse caminho de adoração, para a honra e glória do teu nome. Nós adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.